O Oscar Piastri ganhou o GP da Espanha, não deixou o Lando Norris crescer no campeonato. A diferença entre os dois está em 10 pontos depois da nona etapa na temporada da Fórmula 1, mas eu acho que 85% das perguntas que chegaram no Ju Responde foram sobre o Bortoleto, sobre a estratégia dele. Isso porque o Nico Hülkenberg, o companheiro dele, foi um dos grandes personagens desse GP da Espanha, chegando na 5ª colocação. E outro grande personagem foi, claro, o Max Verstappen, pro bem e pro mal, né? Ele fez uma excelente corrida até tudo absolutamente desandar para ele. Esses são os temas centrais do Ju Responde. Também tem perguntas sobre a Williams, teve algumas perguntas também, se a punição do Verstappen saiu barato, sobre estratégia, como que funciona, essas equipes têm estrategistas diferentes, sobre a atualização da Sauber também, que deu bastante certo. E se você quiser participar do Ju Responde, é só me seguir no meu Instagram, myf1life. Depois de cada corrida eu abro uma caixinha de perguntas nos stories. Vamos lá. Qual foi a lógica da estratégia do Bortoleto? Pontos realmente eram possíveis? A equipe disse que tentou com ele uma estratégia de uma parada, então por isso que eles demoraram tanto para chamá-lo para o box no começo da corrida, e foi aquilo que acabou atrapalhando bastante a corrida dele. Eu não consigo entender muito bem por que fazer uma parada, foi algo com certeza que foi decidido depois das primeiras voltas com o que estava acontecendo ao redor dele, porque ele largou com o pneu usado. Ele tinha um jogo de pneus macios novo, então se esse fosse o plano antes da corrida, ele teria largado com esse jogo de pneus novo, certo? Porque ele só usaria 2 jogos durante a corrida, fazendo uma estratégia de uma parada. Durante a corrida, o engenheiro falava para ele, você está no plano B. Então ele já foi cuidando desse pneu para levar o pneu o mais longe possível, né, mais voltas possível, para tentar uma estratégia de uma parada. Isso acabou não dando certo, né? O stint dele de médios foi bom, mas o pneu não durou para ele ir até o final, ninguém conseguiu fazer uma parada, então realmente não era a melhor estratégia da corrida. E aí a ideia deles foi, ok, a gente levou esse pneu macio no começo, o máximo de voltas que a gente conseguiu, levou o pneu médio também mais adiante, e aí ele fez a segunda parada dele, e ele estava com pneus mais novos do que todo mundo. Ele estava mais ou menos 17º quando ele fez a segunda parada e com pneus mais novos que todo mundo. Então a ideia seria que no final da corrida ele ganhasse terreno. Aí sai o safety car, né, que é a pior estratégia para esse tipo de situação. Então ele não para. Claro que se ele tivesse dado uma mega sorte, ele não teria feito essa segunda parada antes do safety car. Foi logo antes do safety car, acho que umas 5 voltas antes do safety car, que ele fez essa parada. Então ele não para e daí ele fica exposto ao ataque do Alonso no final. Mas de qualquer forma, esse safety car, porque ele não parou, deu posição de pista para ele, né? Então ele ganhou algumas posições com isso e só perdeu a posição para o Alonso. Se você compara com a corrida do Hülkenberg, né, tem que dizer, a corrida do Hülkenberg foi muito boa, o ritmo dele foi muito bom, né? Não foi só por estratégia que o Hülkenberg chegou onde ele chegou. Ele tinha um monte de pneu novo, porque ele saiu no Q1 e o Bortoleto saiu no Q2. Então ele larga com um pneu novo, ele larga muito bem, faz uma excelente primeira volta e em 2 voltas ele está em 10º já. E aí ele faz uma parada bastante antecipada para tentar fazer um undercut no Gasly, que acaba não dando certo por muito pouco. E aí esse segundo stint do Hülkenberg com pneu médio é incrível, é muito bom. E aí isso coloca, quando ele para depois pela segunda vez, ele não perde posição, ele não vai lá para trás, porque ele já está em um outro nível aí na corrida. E é com isso que ele fica no top 10. E aí no final ele vai para cima do Hadjar e vai para cima do Hamilton e passa os dois. Inclusive o Jonathan Whitley fez o comentário depois da corrida. Eu fiz esse comentário no F1 Nation também, que eu participei, que os 2 carros da Sauber passaram carros da Ferrari, porque num dado momento da corrida, antes do safety car, então quando o Gabriel estava com esse pneu
macio novo, ele passou o Leclerc, ele descontou uma volta que ele deu no Leclerc. Então ficou feio para a Ferrari sendo ultrapassada pela cliente Sauber com os dois carros. Falando em Sauber, essas foram as últimas atualizações da Sauber no ano. O carro melhorou em relação ao ar sujo. O Jonathan Whitley falou: eu quero esperar para analisar os dados para dizer que com certeza melhorou em relação ao ar sujo, né, turbulência, que o carro sofria muito. Mas o Bortoleto falou que sim, que ele sentiu uma melhora clara. Os dois pilotos gostaram muito dessa atualização. A atualização visava não dar mais downforce de pico, como se fala na Fórmula 1, mas fazer com que o downforce de pico, que é o máximo de downforce do carro, seja mais utilizável pelos pilotos. O que quer dizer, basicamente, que deixar o carro mais previsível para os pilotos, essa que era a ideia, e isso realmente aconteceu. Se a gente volta lá atrás na Sauber, a Sauber ficou sem investimento, né, porque estava aquela fase de passar o controle para a mão da Audi. Desde o começo desse ano está 100% já na mão da Audi, apesar de não ter o nome Audi na equipe, são eles que estão investindo na equipe. Então a equipe ficou meio à deriva no ano passado inteiro e eles só tiveram uma grande atualização no final do ano que já melhorou muito o carro. Depois, para esse ano, eles deram mais um salto, agora eles deram outro salto e eles esperam dar mais um terceiro salto antes da pausa de verão. Então, inicialmente, esse último upgrade daí vai ser o último do ano, né? Porque ele já está focado em 2026 e todas as equipes vão fazer a mesma coisa. Ele estava programado para logo depois da pausa de verão, então para chegar na Holanda seria, mas eles estão tentando adiantar. A boa notícia é que a correlação está boa com o túnel de vento, tudo que eles viram no túnel de vento aconteceu na pista, então eles estavam bastante animados para essa última grande atualização. Não tem data ainda para chegar, mas eles esperam que chegue antes da pausa de verão. Então seria talvez para a Bélgica, mas ainda não tem data. As equipes têm estrategistas divididos por piloto ou sempre para os dois? Sempre tem muita dúvida sobre isso. Eu sei que eu respondi no Ju Responde muito, acho que 2, 3 corridas atrás, mas é bom frisar isso. Você tem uma equipe de estrategistas que fica na fábrica analisando dados. Essa equipe, ela alimenta o chefe de estratégia, a chefe de estratégia que está no pitwall, e essa pessoa que toma a decisão e comunica para os dois engenheiros. Então, é uma equipe para os dois pilotos. E é normal que eles dividam, às vezes, as estratégias para tentar o melhor resultado possível. Falando em estratégia, o Max precisava ter parado no safety car, visto que ele estava de macios novos, entre aspas. Colocar o duro para quê? Eu tendo a concordar com isso, né? O que ele ganharia com não parando? Não parando, ele ganharia a posição de pista nas McLaren ali e ele precisaria se segurar. É claro que é uma corrida com muito desgaste de pneus. A Red Bull estava com um desempenho pior, ele só estava tão perto da McLaren justamente por causa da estratégia que eles estavam fazendo de 3 paradas que permitiu que o Verstappen forçasse o tempo todo. Inclusive ele estava fazendo um ótimo trabalho até que as coisas, né, começaram a dar muito errado para ele. E ele poderia tentar se segurar, mas é aquela coisa, eu sempre digo isso, não tem estratégia miraculosa que faça com que um carro tenha ritmo. O carro não tem ritmo, não tem muito o que inventar na estratégia, mas sim, chamaram ele para ele ter pneus novos, porque eles entenderam que ele ficaria muito exposto numa relargada com os pneus usados, mesmo que só por algumas voltas. Então, por isso que chamaram ele para o box. E eu imagino que a Red Bull deve ter pensado que o safety car seria mais curto. Realmente foi um safety car bastante longo. Depois eu conversei com a FIA, eles falaram que
eles quiseram limpar uns outros detritos que estavam na pista, aproveitaram para fazer outras coisas e demoraram para liberar os carros para eles recuperarem uma volta, né? Sempre que não tem safety car no final da corrida, ele vai ser um pouco mais longo por causa disso. E no rádio do Bortoleto, ele ficava falando, mas eu posso passar ou não? Porque os dois que estavam na minha frente, acho que era o Gasly e o Lawson, eles não estão indo, e ele precisava ficar atrás desses caras, né? Porque com eles ele estava disputando posição. E aí ele falava, não, mas esses caras não estão indo, eu posso ir. Então parece ter tido uma demora também nas equipes para eles avisarem os pilotos que eles podiam descontar a volta. E todo esse processo de safety car foi demorado. No final das contas, acabaram sendo poucas voltas para fazer com bandeira verde. E imagino eu que a Red Bull, vendo isso, pensou, realmente, talvez a gente pudesse arriscar ali continuar com aquele mesmo pneu. Mas é aquela coisa, não dava para saber naquele momento que um safety car causado pela quebra de um carro, que inclusive já estava perto da barreira ali, perto do guarda-reio, não dava para adivinhar que ia demorar tanto tempo assim. Falando em Max Verstappen, sobre a punição dele, 10 segundos ficou barato. O Vettel, em 2017, tomou um stop and go. Claro, essa referência é uma boa comparação. É o Vettel contra o Hamilton no Azerbaijão em 2017. O Vettel, eu lembro, eu estava nessa corrida, eu lembro dele jurando de pé junto que ele não tinha batido de propósito. Dá para ver na câmera ele fazendo assim no período de safety car. Mas voltando para a corrida desse domingo, eu diria que sim, porque se você ler a decisão dos comissários, eles demonstram entender que eles viram uma batida de propósito, né? Seria mais do que 10 segundos uma batida de propósito. Eles falam na decisão, ele estava bastante frustrado com a equipe, porque a equipe tinha pedido para ele devolver a posição. Acontece que a coisa mais curiosa de tudo que aconteceu ali é que os comissários não entenderam que ele levou vantagem quando ele saiu da pista no lance com o Russell anterior. A Red Bull pediu para ele devolver a posição. O que geralmente acontece em corrida de carro é que o diretor de prova ele fala, olha, a gente não gostou disso aqui, eu acho melhor vocês devolverem. Mas na Fórmula 1, segundo o Christian Horner, isso não tem acontecido. Eles perguntaram para o diretor de prova, e aí, precisa devolver a posição ou não? O que você acha? E ouviram o silêncio. E é curioso isso, né? Porque o diretor de prova podia muito bem, não gostei disso e tal, ou falar, vou mandar para os comissários, e aí é por sua conta e risco. Mas nenhuma resposta é algo bastante estranho, algo para a gente conversar para as próximas corridas aí, para ver, conferir com as outras equipes se é realmente esse o caso. Mas o que aconteceu foi que a Red Bull entendeu que os comissários poderiam punir o Max e aí pediu para ele devolver a posição. Ele não concordou em devolver a posição, foi lá e bateu o que me pareceu, e acho que pareceu para os pilotos também, né? Quando a gente vê naquela antessala do pódio, eles olhando, eu acho que isso aqui foi proposital. Então, dentro de todo esse contexto, 10 segundos acabou ficando barato mesmo. Explica melhor essa história de fúria do Lance Stroll, ele perdeu a cabeça mesmo e machucou a mão. Olha, logo que eu cheguei na pista, no domingo de manhã, eu ouvi essa história de que é a lesão do acidente, que ele estava sentindo bastante tempo. Isso foi uma desculpa da equipe, não foi isso que aconteceu. Aí eu fui checar, né? Porque é claro que é uma história incrível, né? Que ele teria perdido a cabeça e tal, e que não teria nada a ver. O que eu ouvi a primeira versão não tem nada de mão machucada, ele simplesmente estourou e falou, eu não quero mais fazer isso. Não seria a primeira vez que o Lance Stroll teria esse momento assim de esquece isso aqui, não quero mais fazer isso. Né? A gente sempre tem aquela sensação de que ele é piloto de Fórmula 1 até hoje, não tanto pela vontade somente dele. Então ele tem esses momentos assim. E depois surgiu a versão de que ele tendo esse momento de ter explodido,
que nessa de socar as coisas ele acabou se machucando e foi por isso que ele se machucou. Por que essa versão ganha momento, assim? Porque claro que eu voltei no rádio dele por toda a classificação, vi a câmera on-board dele por toda a classificação. Ele não mexe na mão, ele não fala sobre o punho dele, nada. Fui perguntar para os mecânicos e tal, vocês sabiam que ele estava com dor? Ninguém sabia de nada. Ninguém na equipe com quem eu falei que não fosse as pessoas oficiosas, falava, não tinha essa de ele estar sentindo a mão antes. Então, por isso que essa versão ganha espaço, porque ele não demonstrou em nenhum momento de que essa versão oficial de que ele estava com dor há muito tempo, que isso é verdade. O que eu não tenho como confirmar, e assim, o que eu tenho como confirmar é que ele saiu do carro completamente irritado e estava revoltado. E estava saindo, quebrando coisa e tal. Isso, sim, isso a equipe inclusive não negou que aconteceu. O que eu não consigo confirmar para vocês é se foi assim que ele machucou a mão, se ele realmente está com a mão, com o punho machucado, certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Inclusive, a equipe, ora falava que ele ia operar hoje, segunda-feira, ora falava que, não, ele vai ser avaliado depois. Então, tava uma confusão de versões e claramente a versão que eles deram a primeira não era totalmente verdade. Vamos ver o que acontece com o Lance, porque a próxima pergunta é qual a real chance do Drugo correr na próxima corrida. Claro que depende do que realmente aconteceu, depende se o Lance teve um acesso de raiva e depois falou, na verdade eu quero fazer isso mesmo e vou trabalhar duro para voltar para a próxima corrida, que é justamente no Canadá, é a corrida caseira dele. Do lado do Drugovich, a posição é a seguinte, eles precisam saber, no mundo ideal até sexta-feira, se tem possibilidade de correr ou não, porque daí eles conversam na Cadillac e ele não faz Le Mans. Aí você fala assim, mas Le Mans é uma das maiores corridas do mundo e tal. O que tá na cabeça do Drugovich? Fazer Le Mans é algo que você pode fazer com 30, com 40 anos. A Fórmula 1 tem um prazo de validade que é diferente e ele vai aproveitar qualquer oportunidade que ele tiver. Por contrato, teria que colocar ele no carro se o Lance não correr. A questão é que a gente não sabe qual é a real situação do Lance Stroll, porque a história inteira ficou muito mal contada. A Williams, muito mal. A nova diretriz afetou a equipe ou são as características da pista? Características da pista, e eu acho que a gente vai ver isso bastante claramente no próximo final de semana, que eles devem se dar bem. Então, toda vez que tem uma pista que tem algum trecho mais sinuoso, e principalmente um trecho mais sinuoso com uma reta longa, e Canadá tem isso, né? O Canadá é meio stop-start, como a gente fala, né? Eu tenho retão, chicane, retão, chicane. A Williams deve ir bem. Essa combinação de pista, de curvas de alta velocidade, de média velocidade, não cai muito bem para o carro da Williams. Eles não estavam tão preocupados nesse final de semana. Eles trouxeram uma atualização. Foram os dois carros que mais tiveram atualização, foram eles e a Sauber, mas talvez não tenham conseguido trabalhar da melhor maneira essas atualizações ainda, mas eu me surpreenderia se eles não voltassem a essa posição que eles estão ali nos últimos lugares dos pontos aí para o GP do Canadá. E só uma curiosidade no finalzinho para a gente terminar aqui o Ju Responde. No pit stop para troca de pneus, por que dois mecânicos seguram o halo? É para estabilizar o carro, porque quanto mais estável o carro, menos ele se mexe, claro, e aí para melhorar a precisão do piloto, do mecânico que está colocando e tirando o pneu. Então é para ganhar aqueles milissegundos que eles seguram o carro. Então, terminado aqui o Ju Responde do GP da Espanha, sobrevivemos a mais um triple header, uma rodada tripla no campeonato. Agora a próxima etapa no GP do Canadá. O GP do Canadá geralmente traz corrida boa e esperamos que seja tão boa quanto foi esse GP da Espanha.